conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse canal que é feito especialmente para você que já atua na área comercial das conservadoras multimarcas, ou para você que está querendo começar nesse segmento super importante e que deseja conhecer todos os segredos comerciais. Porque aqui a gente não esconde nada, nada fica embaixo dos panos, nada fica dentro da gaveta. Aqui a gente fala sobre tudo. E hoje nós vamos falar sobre a jornada do cliente no momento da captação de novos clientes para a nossa carteira. Eu sei que captação é a área ali da nossa empresa que é fundamental, que a gente investe muito, né? Nem sempre com retorno, né? Porque às vezes a gente investe muito na captação e o cliente não assina o contrato com a gente, e é por isso que é tão importante a gente dar ferramentas para vocês para essa área aí de atuação das nossas empresas. E antes da gente começar, queria agradecer a Infoleve, esse nosso parceiro, né, desde o começo aqui do canal, e que permite que eu esteja aqui semanalmente trazendo conteúdo aí, que eu pesquiso, vou atrás, converso com muita gente e também pratico no meu dia a dia aí nas mentorias e nas consultorias que eu faço com as conservadoras de elevador multimarca. Obrigada, Infoleve. E aí, vamos falar sobre captação de clientes e sobre a jornada do cliente para deixar essa nossa área muito mais eficiente? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a jornada do cliente na captação, quer dizer, naquele momento antes da assinatura do contrato. São 4 passos em que, se a gente não está atuando com muita eficiência, a gente pode perder o cliente num desses pontos de contato. E o meu objetivo aqui é te dar ferramentas para que você seja muito mais eficiente na sua atuação. Então, afinal de contas, o que é a jornada do cliente, né? Ele é nada mais do que o mapeamento do caminho que o nosso cliente, o consumidor, percorre desde o momento da descoberta da nossa empresa, do interesse que ele tem em contratar um dos nossos serviços, durante todo o período que ele vai estar com a nossa empresa e até a parte do cancelamento. Hoje, nesse capítulo, a gente vai falar especificamente sobre captação. Então, a gente não vai falar nem da assinatura do contrato, porque no episódio anterior, no 44, a gente falou sobre a importância de causar uma primeira impressão nesse cliente, que também faz parte aí da jornada do cliente, mas quando ele assinou um contrato. Vou deixar até o card aqui do episódio anterior, que se você quiser visualizar, você vai conseguir assistir lá, talvez faça até sentido você assistir lá primeiro e depois vir para cá, tá? Mas a jornada do cliente é o mapeamento desse caminho que a gente faz aí para entender como que está a interação do nosso cliente com a nossa empresa. Quando a gente faz bem esse mapa dessa experiência, né, e a gente consegue ter certeza de como que a gente está acompanhando esse cliente durante todo o processo de conhecimento da nossa empresa, de compra, quais podem ser os pontos que a gente tem fragilidade, a gente passa a entender melhor o nosso cliente, o nosso público-alvo. E legal é que quanto mais a gente tem essa jornada mais bem mapeada, com mais conhecimento, né, do que o cliente faz, como ele busca as empresas, como que é o trajeto que ele faz até chegar à nossa empresa, mais a gente vai ter condições de criar ferramentas, de criar processos dentro da nossa empresa que torna a nossa ação, a nossa atuação muito mais eficiente. A pergunta que me fazem: Kátia, mas a minha empresa não tem esse processo implementado e não vejo, né, o interesse da minha empresa em implantar esse processo. Eu consigo fazer sozinho? com certeza, você que é consultor técnico comercial, que quer melhorar os seus ganhos na captação, porque a gente sabe, né, que a grande parte dos consultores que ficam na captação tem melhores resultados por conta das comissões. Então, quanto mais clientes ele consegue captar e trazer para a empresa, melhor a comissão. Então, segue esses 4 passos que eu vou te passar, porque eu tenho certeza que você vai se tornar mais eficiente. Vamos lá? Então, a gente vai falar hoje aqui da jornada da prospecção, né? O que acontece nos 4 primeiros passos do cliente até ele chegar no momento da assinatura do contrato, tá? Então, o primeiro ponto que eu separei para vocês é quando o cliente ele tem um aprendizado
com a antiga empresa de conservação, né, com que ele tem alguma coisa que cause alguma insatisfação com ele, e ele passa a buscar uma empresa aí no mercado e descobre a sua empresa como uma alternativa. Então, uma sugestão que eu dou nesse ponto, que eu quase não vejo empresas conservadoras fazerem, é o seguinte: empresas que já têm processos de pesquisas já implementado vão buscar sempre a satisfação do cliente em relação aos serviços. Então, deixa para fazer a pesquisa de novos clientes um pouco mais para frente, depois de 3 meses, 6 meses, um ano. A minha proposta aqui é toda vez que você for contactar um cliente, que você comece a mapear quais foram as insatisfações em relação à atual empresa que essas insatisfações levaram esse cliente a buscar alternativas no mercado. E quais foram as narrativas que você tem no seu site, no seu primeiro contato, que fizeram esse cliente ter interesse por chamar você por uma conversa. E isso de uma forma mais efetiva. A pesquisa ela é informal, ela pode ser feita pelo consultor de captação, mas a consolidação dessas informações precisa estar dentro de uma inteligência da empresa. Então, é importante que o administrativo ou o coordenador ali da área comercial tenha essas informações para ter esse primeiro passo mais mapeado. Uma das coisas bem interessantes é quando a gente começa a fazer esse mapeamento, a gente descobre algumas fraquezas, né, das concorrentes que se transformam em oportunidades para a gente. Então, se você começa a receber clientes reclamando de um mesmo assunto, por exemplo, não tenho mais conseguido resolver problemas financeiros administrativos com a empresa X, tá? Sei lá, uma das multinacionais aí está com problema no processo dela de faturamento, isso tem causado insatisfação de clientes. Essa é uma oportunidade, porque você começa a perceber que clientes com uma certa frequência que antes não tinha, aparece fazendo o mesmo tipo de reclamação. O que você faz com essa informação, né? Você transforma isso em oportunidade. Olha, aqui na minha empresa você vai ter, né, muito mais agilidade, você vai ter uma pessoa específica para cuidar do teu contrato. Quer dizer, você cria uma resposta para essa insatisfação em relação ao cliente. Então, nesse momento da descoberta, é importante que a gente ouça o cliente, né? A jornada do cliente é sempre isso, a gente ouvir, ver e perceber como que o cliente faz, o trajeto que ele faz até chegar a gente. É nessa primeira fase aí da descoberta, né, que o cliente vai buscar a nossa empresa na internet, então ele dá um Google lá, né, ele vai levantar informações a gente com outros fornecedores, vai perguntar para o síndico vizinho se ele conhece, ele vai buscar mais informações e vai começar a formar um entendimento sobre a nossa empresa. Por isso, que a partir do momento em que a gente consegue fazer o mapeamento de como ele trabalha essa busca, eu vou melhorar as minhas ferramentas de divulgação, né? Se ele faz a parte digital, então como que está o meu digital, se ele vai em busca de troca de informações com síndicos no bairro, se ele tem administradora, quer dizer, eu preciso saber como que é esse passo a passo desse cliente para a descoberta do meu negócio. No segundo ponto, já parte para o reconhecimento. Então, é como se no primeiro momento, estou insatisfeito com o serviço e vou buscar todas as alternativas que eu consigo elencar para eu começar a fazer uma pesquisa, né? Como se fosse assim, uma peneira. E você precisa saber como que você consegue passar por essa peneira, né? O segundo ponto, que é o que a gente vai falar agora, já parte do descobrimento. Quer dizer, você já passou da primeira peneira e agora o cliente vai validar você como uma opção, como uma escolha. Então, aqui, o cliente vai avaliar se existe um potencial de compra, né? Se ele não está trocando uma empresa que traz muita dor de cabeça por outra empresa que vai trazer dor de cabeça, né? Vai avaliar os seus serviços oferecidos. E aí, ele não vai fazer só aquela pergunta: você conhece a empresa X?
né? Ele vai falar, você conhece a empresa X? Posso te perguntar como que é o atendimento? Eles têm atendimento 24 horas? É rápido quando tem um passageiro preso? Como que é os preços de peças de reparos e serviços? Quer dizer, Ele vai fazer uma busca mais específica sobre a sua empresa. Ele vai fazer uma análise sobre custo-benefício dessa mudança, principalmente se é um síndico que está há muitos anos com outra conservadora, ele vai ter muitas crenças em relação a ficar com aquela empresa. Né? Apesar dele ter alguns traumas, né, de um relacionamento que vem ficando ruim, senão ele não estaria procurando um concorrente, mas ele deve ter algumas crenças, né? E é em cima disso que você precisa fazer essa sua jornada do cliente. Quais são as dúvidas que esse cliente tem, né? E ele vai passar a entender as vantagens em contratar a sua empresa. Então, aqui, a gente precisa ter aquele arcabouço de informações para dar respostas para essa etapa da jornada do cliente. Na jornada do cliente, a gente vai numa crescente, né? Então, a gente vai desde o primeiro passo, que é a descoberta, depois a gente vai para o reconhecimento, e agora no terceiro passo é a consideração. Então, é um momento em que o cliente passa a querer informações de você mesmo, né? Ele vai validar aquilo que outros clientes falaram sobre você. Então, nessa etapa, que é a consideração, que a gente está na terceira etapa, o cliente vai fazer uma validação de que o que a gente fala no nosso site, no nosso folder, né, no nosso dia a dia, é real ou não. Ele pode pedir para visitar a sua estrutura, então a gente tem que se perguntar, né, como que está a minha empresa? Como que está o recebimento de novos clientes na minha empresa, né? Eu tenho um processo para isso? Como que ele faz quando ele entra na minha empresa? Qual que é a primeira coisa que ele vê? Como que é o caminho que esse cliente faz dentro da minha estrutura, né? Ele vai buscar avaliar se as insatisfações atuais, né, que ele está com essa empresa que faz a preventiva dele hoje, podem ser resolvidas com a sua empresa. Se você não mapeou a jornada do cliente, você não vai ter, se você não vai ao ponto, né? E o importante é a gente ir ao ponto, ser assertivo nessa discussão com o cliente, né? Ele vai pedir para você uma vistoria visual, né, do elevador dele, isso ele vai avaliar também. Então, quem que é a pessoa que você está mandando fazer a sua vistoria, né? Essa pessoa tem um cuidado com a utilização, por exemplo, de EPIs, né? Lembrando que as multinacionais, elas dão muito ênfase para essa visita à casa de máquina, né? De olhar o equipamento, como que está a postura do seu consultor quando vai fazer uma vistoria visual, né? Se o cliente for um cliente que valoriza muito os pontos que uma multinacional ensinou ele a acreditar, ele vai fazer uma avaliação sobre isso. Então, é importante que você esteja preparado, né? E a sua proposta, né? Como que você envia essa proposta? É rápida, é bonita, você entrega em mãos, você entrega por e-mail. Você precisa mapear isso com o perfil dos clientes que mais te procuram, né? E aí, você pode sugerir para ele também entrar em contato com alguns clientes que você já tem na sua carteira, para que ele tire a prova dos 9, para ele entenda o que você pode oferecer e o quanto você tem clientes satisfeitos na sua estrutura. E a última etapa é a decisão de compra. Quando a gente não tem a jornada do cliente bem desenhada, tá, a gente costuma partir do primeiro ponto, que é a necessidade de troca da atual empresa de manutenção, para o último, né, que é a decisão de compra. E não é assim que funciona a cabeça do cliente, não é assim que funciona a jornada do consumidor. Ele tem todo um processo de maturação da decisão. Por isso que é importante a gente reunir a nossa equipe e mapear, desenhar como essa jornada acontece, para que a gente possa ter clareza até a decisão de compra. O quarto ponto, que é a decisão de compra, é aquele momento que o síndico vai tomar a decisão finalmente de mudança, né? Ele vai fazer a comparação entre propostas, normalmente nós não somos os únicos a serem consultados, né? Ele vai considerar impactos como cláusula de multa e vai levar as cotações para um conselho, para um comitê, para um grupo de tomada de decisão. Lembrando, né, que a troca da empresa de manutenção, ela não precisa passar
por nenhuma aprovação do condomínio, mas os síndicos acabam levando, sim, para um grupo ali de aprovação, para ele não tomar essa decisão sozinho. Esse mapeamento a gente precisa ter na nossa empresa, como isso normalmente acontece, né? Para que a gente não fale de uma coisa que a gente não conhece. Então, muitas vezes eu falo com um consultor que faz captação e pergunto como está o status daquela negociação. Ah, tá no conselho. Oi, mas está no conselho? Né? Como assim? Não, o síndico falou que vai levar para a reunião de condomínio. Normalmente, o síndico não vai levar a decisão da troca da empresa de manutenção para uma reunião de condomínio. Ele vai levar para um conselho, para um comitêzinho, para uma coisa menor, e depois que esse comitê decidiu, é que ele leva essa decisão para todos os outros condôminos, tá? Então, é importante a gente conhecer como funciona isso na nossa região, para que a gente tenha ferramentas adequadas de convencimento do cliente de que essa decisão de sair da atual empresa e vir para a nossa é boa, né? Vai fazer bem, não só para ele, como também para o condomínio. Bom, e quais são as ferramentas que a gente tem para dar conta de ter esse processo dos 4 passos anteriores que nós falamos de uma forma mais bem desenhada? A gente fala muito de mapeamento. O que é o mapeamento, né? É a gente entender quais são os pontos do processo de captação, quais são os momentos que eu consigo marcar a minha presença. Então, eu preciso entender como que o cliente faz dentro do meu site. Quando ele entra no meu site, o que ele busca, né? Quando ele entra no meu perfil no Instagram, o que ele busca, né? Então, eu preciso ter esse mapeamento de todas as ferramentas virtuais. Eu vejo que muita gente cria o site, cria um perfil no Instagram e depois meio que esquece dessas ferramentas, né? Mas o importante é que eu entenda qual que é a jornada que esse cliente faz no meu virtual. No meu presencial também eu preciso ter um mapeamento do que o cliente entende como uma boa visita presencial. Quando eu estou no prédio, né? Eu vou entregar brinde, eu entrego folheto, eu participo de eventos, como que é a jornada do cliente e como que eu consigo acessar esse cliente, né? E também uma forma ativa de estar ali formando a minha marca, né? Fortalecendo a minha marca, né? Eu tenho os e-mails dos clientes que eu prospectei que de repente não assinaram o contrato comigo, ou que estão ainda em decisão, eu posso enviar uma mensagem, né? Ou eu ligo, eu faço um contato por WhatsApp, né? Então, é a partir do mapeamento que eu vou determinar quais serão as minhas ferramentas mais adequadas para eu utilizar aí no convencimento desse cliente. E aí eu passo a definir com o meu grupo, né, com as pessoas que trabalham na empresa comigo, como que a gente vai fazer esse contato com o cliente e, principalmente, em que momentos eu vou exigir um follow-up ativo da minha equipe, né? Então, muitas vezes eu faço uma vistoria visual, entrego um relatório, mas depois eu deixo de fazer um contato com o cliente mais ativo, né? Então, eu preciso criar, junto com o meu comercial, argumentos para que esse consultor entre em contato com o cliente de uma forma efetiva, mas sem ser chato, né? E se ele não tem uma posição, como que eu faço essa cobrança, segunda cobrança, terceira cobrança, né? E se o cliente realmente faz meses que eu fiz a vistoria, ele não me dá resposta, como que eu vou trabalhar com que ele fique numa outra lista de clientes? Que lista é essa, né? E depois que ele não aceitou a minha proposta, como que é essa jornada, né? Então, eu preciso ter isso tudo muito bem mapeado, tá? E é assim que a gente trabalha a jornada do cliente, né? Eu começo fazendo passo a passo como o cliente age, né, em cada momento, e depois eu crio ferramentas de suporte para dar um atendimento cada vez mais adequado para esse cliente. Então, esses são os 4 primeiros passos, né, da jornada do cliente quando eu estou fazendo captação de novos equipamentos para minha carteira.
É claro que a jornada do cliente depois vai mapear todos os outros momentos do cliente em relação à minha empresa, mas esse momento a gente está focando aí nessa captação. Espero que você tenha gostado. Eu peço que você se inscreva no canal se você gostou. Eu peço que você siga as minhas redes sociais, Kátia Treviso, ou Kátia Treviso _elevador. A Kátia Treviso é o meu perfil pessoal e o underline elevador é do canal. Então, por favor, me siga nas redes sociais. Me siga também no LinkedIn, tenho bastante conteúdo lá. E comente os episódios aqui do canal. Lembrando que o canal está à disposição no YouTube, se você está assistindo aqui pelo YouTube, está me vendo, mas também está disponível no Spotify. A gente pode ouvir o capítulo ali enquanto está lavando louça, ou dirigindo, e vai facilitar bastante a sua vida. E se você quiser participar do nosso espaço aqui, manda sua sugestão de tema. Quem sabe você não é o próximo entrevistado para o quadro Sobre Loja, aquele quadro que a gente sempre traz pessoas bem interessantes para falar das nossas dores, das nossas soluções. É isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.